Olá, pessoal. Dá para contar nos dedos as vezes que eu gravei vídeos particulares para dispersar nas redes sociais, mas hoje eu decidi gravar esse vídeo para apoiar uma iniciativa muito legal e muito importante que se chama Eu Defendo as Humanas, que está mobilizando pesquisadores da área de humanidades a contarem em vídeos um pouco daquilo que pesquisam, com o objetivo de divulgar para a sociedade o nosso trabalho. Eu me chamo Juliane Basso, eu sou recém-doutora em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e recentemente eu ingressei como docente substituta na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Antropologia, e os meus interesses de pesquisa, os assuntos aos quais eu tenho me dedicado, são investigações sobre dispositivos educacionais e suas implicações sociopolíticas. Na minha tese, eu estudei as agências que o conceito de bullying tem ganhado na nossa sociedade, na sociedade brasileira, nos últimos anos, tentando perceber o quanto esse conceito tem significações bastante diversas, a depender do público pelo qual ele é acionado. Esse estudo tem implicações práticas imediatas, se ele for utilizado, né, para políticas públicas, formatar políticas públicas mais assertivas e orientar programas educacionais mais assertivos também, porque o estudo mostra que conceitos como bullying não são neutros, eles não têm uma mesma significação em todos os contextos. Uma oportunidade que eu tive para perceber esses diferentes usos e contrastar com o caso brasileiro, foi uma oportunidade de passar um ano do meu doutorado nos Estados Unidos, que é um dos países líderes hoje em pesquisas sobre bullying. Eu estudei um ano acadêmico lá e fiz pesquisa de campo lá, percebendo como esse conceito aparece em leis, em projetos educacionais, programas de combate ao bullying, ações de organizações da sociedade civil, enfim, uma série de atores bastante diversificados. E essa mesma lógica é possível de ser aplicada para outros dispositivos educacionais que estão aí na mídia e sobre os quais vocês já devem ter ouvido falar, como as competências socioemocionais e a educação domiciliar, por exemplo, que tem ganhado grande ênfase nos últimos meses no noticiário. Com base na minha experiência, eu queria destacar 4 pontos bastante importantes sobre a pesquisa realizada pelos pós-graduandos nas universidades públicas. Primeiro, que as bolsas que eu recebi por um ano do meu mestrado e nos 4 anos do meu doutorado não foram ajudas de custo. Essas bolsas eram salários com os quais eu sustentava a minha casa e a minha família, pagando contas do tipo aluguel, água, luz, telefone, internet. Elas, portanto, não eram ajudas de custo. Essas bolsas muitas vezes eram associadas a outros trabalhos pontuais que eu fazia para complementar minha renda, trabalhos que eram possíveis de ser compatibilizados com as bolsas. Há uma série de regras existentes nos programas de pós-graduação sobre quais trabalhos são passíveis de serem compatibilizados com as bolsas, trabalhos. É preciso verificar, por exemplo, a carga horária desses trabalhos, a natureza desses trabalhos, e eu fiz alguns deles para complementar a minha renda e assim obter um salário com o qual eu pudesse manter a minha casa e, ao mesmo tempo, me dedicar ao meu trabalho na universidade. Essa bolsa, ela é obtida, foi por muito tempo obtida pelos estudantes por critérios meritocráticos. Então, o estudante obtinha essa bolsa a depender da colocação que ele alcançava no processo seletivo. Esses processos seletivos nas pós-graduações, em geral, são bastante concorridos. Hoje, esses critérios, os programas têm buscado formas mais equitativas de distribuir essas bolsas, considerando também, além dos critérios de mérito, critérios de condição socioeconômica, raça, etnia, entre outros.
Então, há toda uma sistemática na distribuição dessas bolsas, ela não é uma distribuição aleatória, e quando você recebe essa bolsa, você estabelece com o seu programa de pós-graduação um contrato de trabalho, uma espécie de um contrato de trabalho que você assina e que você se compromete a desenvolver as suas atividades nos prazos solicitados, a comparecer a eventos do departamento, enfim, você preenche relatórios todo ano das suas atividades. Então, há uma série de requisitos para que você continue a receber a sua bolsa ao longo de todo o curso, ou seja, não é algo que te é ofertado e você não tem que prestar nenhum tipo de conta. Um segundo ponto que eu queria destacar é que algumas bolsas contam com auxílios de custo, que se chamam taxa de bancada, para que você para que você não precise aplicar parte da sua bolsa no desenvolvimento das suas atividades de pesquisa. Então, você utiliza essa taxa de bancada, por exemplo, para comprar livros, para pagar diárias de viagem, se você precisa fazer alguma atividade fora da sua cidade, para você adquirir equipamentos que você necessite para a sua pesquisa. Esse valor, hoje, para um doutorando, não ultrapassa os R$ 400, não é um valor alto, mas é uma ajuda que permite que você não precise despender, portanto, parte dos recursos da sua bolsa para financiar o seu trabalho na universidade. Isso não são todas as bolsas que possuem, mas algumas possuem. Eu pude receber esse auxílio muito importante e, mais uma vez, todo o uso desse dinheiro demanda uma prestação de contas em que você precisa apresentar relatórios, guardar todos os comprovantes, ou seja, você tem que demonstrar para a agência de fomento que te ofertou esse recurso, aonde você gastou esse dinheiro. Você precisa comprovar que foi realmente para a manutenção das tuas atividades de pesquisa. E da mesma forma, um terceiro ponto que eu gostaria de destacar para você terminar o seu curso de pós-graduação, seja o mestrado ou o doutorado, e obter o seu diploma, você também precisa cumprir uma série de requisitos, disciplinas que você precisa fazer, carga horária de atividades extracurriculares, apresentar a sua tese ou a sua dissertação e torná-la pública, ou seja, toda a produção acadêmica brasileira ela é pública nos acervos das bibliotecas das universidades federais, ou seja, ela é acessível a todas as pessoas. Enquanto a sua tese ou a sua dissertação não se torna pública, você não recebe o seu diploma, porque é a forma de você devolver à sociedade o investimento que a sociedade lhe fez para que você pudesse concluir o seu curso, né? E se você não cumpre esses requisitos de tornar sua tese pública, de prestar contas de recursos que você recebeu, você entra numa espécie de SPC das agências de fomento. Quando eu me refiro à agência de fomento, estou falando basicamente da CAPES e do CNPq, que são as principais, né? Você entra, então, nesse cadastro em que te inviabiliza o acesso a novos recursos, se você não cumpre com esses requisitos. Então, qualquer pesquisador sério do país busca estar em dia com essas agências de fomento, porque, do contrário, não é possível continuar um relacionamento com elas no futuro, né? Então, assim, existem uma série de mecanismos de prestação de contas e de acompanhamento dos pós-graduandos que recebem recursos públicos para empreender as suas pesquisas. Isso é muito importante de ser esclarecido para a população. E o quarto e último ponto que eu gostaria de destacar é que as agências de fomento, CAPES e CNPq, não financiam, não suportam somente a pesquisa dentro das universidades públicas, ou seja, elas também apoiam os programas de pós-graduação das universidades privadas. Então, se nós não valorizamos as agências de fomento, não são só as universidades públicas que perdem, as privadas
também perdem, né? É óbvio que esse montante de recursos para as universidades particulares, ele é muito menor do que para as universidades públicas. Isso ocorre não porque o sistema privilegia as universidades públicas, é porque o montante de pesquisa realizado dentro das universidades privadas é imensamente menor do que aquele realizado dentro das universidades públicas. E eu posso afirmar, por conta da minha experiência profissional, de que essa realidade se refere, diz respeito, decorre de uma ausência de interesse das universidades privadas, né, da maioria delas, não todas, mas de uma maioria delas, em investirem na pesquisa em nível de pós-graduação, porque ela é uma pesquisa cara, ela é uma pesquisa que se desenvolve ao longo do tempo, precisa de recursos humanos altamente qualificados, e hoje, infelizmente, a maior parte das universidades privadas brasileiras seguem o padrão das empresas privadas brasileiras, né, em busca de lucro rápido e fácil. Portanto, é muito mais interessante investir em cursos de curta duração, cursos que sejam ofertados inteiramente em formatos online. Então, esse é interesse financeiro em primeiro lugar, né? Então, as agências de fomento não privilegiam as universidades públicas. Elas são agências brasileiras e, portanto, privilegiam a pesquisa brasileira, seja ela feita em quaisquer instituições. Aí é uma questão de interesse, né? O que cada instituição está interessada em fazer, né? Em ganhar dinheiro ou em fazer pesquisa, né? Em primeiro lugar, em formar pessoas, em primeiro lugar, ou ganhar dinheiro em primeiro lugar. Bom, isso é um pouco o que eu queria dizer. Eu queria deixar o convite para vários dos colegas que eu conheço. Nesses últimos 19 anos, eu passei por 4 instituições públicas, 4 universidades federais diferentes, como estudante e como professora. Eu pude conhecer muitas pessoas, pesquisadores brilhantes das humanas que estão desenvolvendo trabalhos fabulosos. Queria convidar todos, mestrandos, doutorandos, recém-doutores, a contarem um pouco das suas pesquisas nessa iniciativa chamada Em Defesa das Humanas, e convidar toda a sociedade para conferir os vídeos e conhecer mais o nosso trabalho e esclarecer suas dúvidas e dispersar conosco essas informações tão importantes. Muito obrigada.